Aqui é o professor Pancrácio. Nós vamos falar com vocês sobre a pelve óssea. Nós temos aqui em nossas mãos esse exemplo, né, uma pelve completa, que temos os ossos ilíacos nas laterais, um par, e o osso do sacro aqui compondo a pelve óssea, e nessa outra peça temos o final aqui, ainda o cóccix. Essa aula sobre pelve óssea nós vamos comentar sobre as partes que compõem uma pelve, esses acidentes ósseos, e numa segunda parte vamos falar sobre os tipos de pelve e as medidas da pelve óssea que interessam a obstetrícia. Então, numa visão geral dessa pelve, nós temos aqui uma pelve maior, né, nessa área. Daqui para baixo, uma pelve menor. Nós chamamos essa área de pelve verdadeira, daqui para cima, pelve falsa. Então, o que nos interessa para a obstetrícia é essa área de pelve verdadeira, que pode representar um limite para a passagem do feto por essa cavidade pélvica. Eu vou, nesse primeiro momento, mostrar as partes que compõem uma pelve óssea, trabalhando com o conjunto todo, em alguns momentos apenas com o osso ilíaco. Então, nós vemos nessa visão lateral de um osso ilíaco, e essa parte superior, parte ilíaca, parte anterior, parte púbica, e a seguinte, parte isquiática. Nós vemos aqui uma crista ilíaca, duas saliências aqui, com uma espinha ilíaca anterior superior e a espinha ilíaca anterior inferior. Seguindo aqui, temos uma linha arqueada e uma linha pectínea e um tubérculo púbico, que essa é a região do púbis. Na junção desses ossos do púbis, temos aqui uma articulação púbica, é a sínfise púbica, nessa área aqui. Temos no sacro, a borda dele é chamada de promontório, e aqui a base do sacro, os forames sacrais. Vocês podem notar que eu não estou falando todas as partes que compõem, estou me limitando àquelas que nós vamos utilizar principalmente. Girando aqui, temos o acetábulo, essa borda dele, o limbo do acetábulo, uma face semilunar, a fossa do acetábulo e a sua incisura. Uma visão aqui posterior, o osso do sacro com seus forames sacrais, que esse canal sacral. Temos a espinha isquiática, espinha ilíaca, essa espinha ilíaca aqui também. Túber isquiático, quando nós sentamos, ficamos sobre o túber isquiático. E aqui nós vemos um ângulo subpúbico. Aqui também temos o forame obturado. Então, essas seriam as principais partes que compõem esses ossos da pelve óssea, que nós vamos aproveitar para falar sobre os estreito superior, médio, inferior e os diâmetros que nos ajudam a entender a dinâmica do parto, a passagem do feto por esse caminho. Vamos comentar aqui sobre os tipos de pelve e também as medidas que são interessantes, que são importantes para a passagem na cabeça fetal. Nós temos aí pelo menos 4 tipos básicos de pelve, pelve que é essencialmente feminina, ginecóide, onde a sua distância transversal, longitudinal, é adaptada à passagem de feto. Uma aqui masculina, onde a principal limitação é o diâmetro transversal. Ainda temos duas aqui, uma antropóide e platipóide, onde essas distâncias são
bastante limítrofes para a passagem do feto. Então, essa seria a ideal. E ainda, dentro desses 4 tipos, ocorrem outros tipos intermediários. De modo que é importante que nós venhamos conhecer quais as distâncias para a passagem do feto importantes nessa cavidade pélvica da pelve verdadeira, daqui para baixo. Então nós temos a primeira medida importante dentro de uma média, obviamente, que é essa cabeça fetal. Ela teria aqui uma distância biparietal de mais ou menos 9,5 centímetros, uma média, e cerca de 11 centímetros numa distância longitudinal, né? Esse é o feto. Então, com relação às distâncias, nós temos aqui, primeiramente simplificando, 3 estreitos. Seria primeiro esse estreito da abertura superior da pelve, o segundo estreito, que é a distância entre as espinhas isquiáticas, e o terceiro estreito, que é a distância entre o cóccix, que não está nessa peça, entre o cóccix e a musculatura que está ligando aqui essa face inferior da sífilis púbica e o túbulo isquiático. Certo? Então é essas distâncias que eu vou comentar com vocês. Então a primeira aqui, o primeiro estreito, temos um estreito superior, um estreito médio e um estreito inferior. Então, o estreito superior, ele diz respeito aqui à distância daqui do promontório até aqui a abertura superior, a face superior da sífise púbica. Essa distância aqui é a chamada aqui a conjugada obstétrica, daqui até a face superior. Nós podemos fazer uma outra medida um pouco abaixo, né, do promontório até essa face mais posterior da sífise púbica. Então reduz um pouco mais essa distância aqui. Tá? Agora o que interessa na parte obstétrica é essa distância transversal, que é a distância entre a junção aqui de linha arqueada e pectínea, de um lado ao outro, que ela mediria em torno aí de 13 centímetros. Essas medidas elas podem variar um pouco segundo a literatura, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é importante nós sabermos que a distância do diâmetro transversal no estreito superior é grande o suficiente para que esse feto ele venha encaixando aqui, ele se adequa a essa sutura sagital nessa posição, que facilita muito a passagem do feto. Porque se ele encaixasse nessa posição aqui, teria dificuldade de passar. Agora ele começa então a passagem aqui no estreito superior dessa forma. Bom, então a segunda etapa para a passagem do trajeto do feto durante o parto é o estreito médio. Ele é um pouco mais fechado do que o estreito superior. Nós temos então onde é esse estreito médio? Ele seria da face inferior da sífise púbica, espinhas isquiáticas e aqui a quarta vértebra sacral. Nós podemos fazer uma noção pelo esse quarto forame sacral. Então esse aqui seria o estreito médio, de extrema importância, porque a dificuldade maior de passagem é aqui. Bom, nós temos então a medida antero-posterior, que vai aqui da abertura inferior da sífise púbica, face inferior da sífise púbica, até a S4. Então, teríamos essa distância. E seria aqui em torno de 11,5 centímetros. E aqui a distância entre uma espinha isquiática e outra em torno de 10,5 centímetros. É mais estreito aqui. Ora, se o feto ele entrou dessa forma e ele continuasse dessa forma,
ele não passaria pela distância entre as espinhas isquiáticas. Então, chegando aqui no estreito médio, ele precisa fazer uma rotação sem curvar, de modo que a sua região do mento se aproxime do osso externo. Então ele faz essa inclinação para que facilite a passagem pelo estreito médio, que é o ponto mais limitante no trajeto durante o parto. Passando o estreito médio, ele vai para o estreito inferior, que é a distância que vai do cóccix, né, que é esse osso aqui, esse osso cóccix, limitado por ele, e limitado também por músculos, né? Músculos que ligam o osso sacro ao túbulo isquiático, né? Então sacro isquiáticos. Tem também músculos que ligam o cóccix ao túbulo isquiático, né? Então essa musculatura, ligando tanto o sacro ao túbulo isquiático como o cóccix ao túbulo isquiático, ela que vai ser o limite, né? Nós podemos encontrar, né, na literatura que o limite seria o túbulo isquiático também, mas a abertura inferior, ela tem como limite principalmente a musculatura, ligando o sacro ao túbulo isquiático e também o túbulo isquiático ao nosso cóccix. E a abertura inferior aqui da sínfise pública. Então é essa distância aqui. Você imagine dois triângulos, daqui aqui, depois aqui. Essa abertura inferior, seria essa passagem aqui, certo? Então nessa passagem aqui, nós temos que o diâmetro antero-posterior seria esse diâmetro aqui, da face inferior da sínfise pública até o cóccix, seria de 9 a 11 centímetros. Por que 9 a 11? Antes do parto, ele é 9 centímetros. Durante o parto, há uma inclinação desse sacro, o cóccix aqui, e aumenta pelo menos para 11 centímetros. Então, durante o parto, aumenta essa distância. E ainda, essa distância biisquiática, aqui, né, pelo menos aí 11 centímetros. O feto, então, ele vai buscar a passagem nessa posição da sutura sagital, longitudinal, no mesmo sentido que o diâmetro antero-posterior, porque apesar de chegar a 11 centímetros, como aqui, entre as espinhas isquiáticas, aqui o cóccix, que está aqui no final, ele pode ser empurrado para fora, pode ser inclinado mais ainda, o que facilita a passagem do feto. E essas estruturas de túbulos isquiáticos, elas são muito firmes e muito rígidas para que sejam empurradas pela cabeça do feto. Então, é importante nós levarmos isso em consideração na passagem do feto. Essa distância estreito médio, estreito superior, estreito médio e estreito inferior, bem como a cabeça do feto, para que haja um parto normal bem sucedido. Vamos falar agora sobre a avaliação da bacia óssea materna. É uma avaliação que ocorre pelo toque vaginal, e eu quero comentar quais as distâncias que são observadas ao toque vaginal. Então, se procura o toque vaginal, veja a distância entre o promontório e a superfície mais posterior da sínfise pública. Então, essa distância aqui procura-se observar. Uma segunda distância que procura-se observar é a distância entre as espinhas ciáticas ou espinhas isquiáticas. Quando há uma facilidade em apalpar as duas espinhas ciáticas, há uma proeminência delas, está muito estreito esse espaço. E ainda uma terceira avaliação no toque vaginal é se os dedos são colocados com facilidade nesse ângulo subpúbico, né? Numa dilatação ideal, deve-se tornar possível a palpação e colocação desses dois dedos nessa distância.
E ainda uma outra medição que nós vemos é a avaliação de Lee e também a de Rod, que se dá da seguinte forma: nós temos que, como um ponto de referência, a distância entre as espinhas ciáticas ou espinhas isquiáticas. De modo que nessa avaliação de Lee, ela começa menos 5, quando a cabeça do feto ela inicia-se nessa distância aqui. E à medida que ela se aproxima da espinha isquiática, ela vai diminuindo, menos 5, menos 4, menos 3, até 0 na posição fetal entre as espinhas isquiáticas. E à medida que passa, começa mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, até o nascimento, que é a passagem pelo estreito inferior. No caso de Rod, nós temos aí 4 pontos. Seria esse primeiro ponto aqui, do promontório até a face posterior da símfise púbica. O segundo ponto seria da face inferior da símfise púbica até a S2, a segunda vértebra sacral. O terceiro ponto seria a distância entre as espinhas isquiáticas. Esse ponto aqui, essa distância. E um quarto ponto seria a face inferior da símfise púbica até o vértice do nosso cóccix. Seria essa distância aqui. Eu coloquei a distância aqui, essa ferramenta, porque o cóccix não está aqui representado. Então seriam essas medidas de uma avaliação clínica da evolução do parto, da cabeça fetal, e também o toque vaginal.